que o Conselho Nacional de Justiça e também o Ministério da Justiça e Segurança Pública estão promovendo até domingo, dia 5, uma consulta pública para que entidades possam ajudar na construção do Plano Pena Justa, que é um projeto determinado pelo Supremo Tribunal Federal para combater a violação de direitos fundamentais nas prisões brasileiras. A ideia dessa ação é incentivar mais propostas que podem reverter o estado inconstitucional do sistema carcerário do país. Ao todo, existem 11 problemas identificados. Os participantes devem enviar soluções via formulário online disponível no site do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, em ordem de prioridade para cada um deles, e ainda podem se manifestar abertamente sobre outras questões relacionadas a esse tema. José Maria Trindade, eu acho curioso quando fala em plano de melhoria, porque isso é vago, né? Para alguns, plano de melhoria pode ser um endurecimento de regras e da legislação vigente. Para outros, pode ser a flexibilização. Quais são as sinalizações em relação a esse tema, hein? Olha, a Constituição e a legislação brasileira, e nós criticamos isso todos os dias aqui, ela deixa brechas importantes e inacreditáveis. Veja bem, a gente tem que ter muito cuidado ao falar, eu não defendo isso. Eu estou dizendo, analisando a Constituição, né? O tratamento humano, o tratamento benevolente que a Constituição dá ao preso e a própria legislação de execução. Essa legislação, esse arcabouço legal, dá o direito a qualquer advogado a entrar no Supremo Tribunal Federal e defender o pior criminoso do Brasil, dizendo o seguinte: o meu cliente não está recebendo as garantias constitucionais e legais. É verdade. E é tão verdade isso que já houve decisões, eu sei de cabeça, de uma em Betim, ali ao lado de Belo Horizonte, onde o juiz atendeu o pedido do advogado, disse, não, realmente, é um tratamento desumano, e liberou todo mundo que o advogado pediu, e o juiz estava certo. Então, o que tem que mudar? A legislação. É o que nós falamos aqui todo dia. É preciso mudar a legislação. É preciso reenquadrar. O problema de segurança pública começa nas prisões. Todo mundo sabe disso, né? Tem que reformular. Aqui em Brasília, por exemplo, eu tenho conversado com autoridades na área de execução penal e eles me dizem assim, que a Papuda está livre das facções criminosas. A Papuda não é o exemplo como deveria ser, mas estabelece ali as regras legais. E que é uma luta todos os dias. Começou com um concurso público afastando os antigões, renovando o quadro e uma exigência diária, mudanças diárias para que os profissionais não fiquem criando vínculos e tal, para se ter uma ideia da dificuldade. Não é fácil, não é fácil. Então eu entendo que se for repensar a segurança pública no Brasil, é preciso iniciar pelas prisões. Olha que absurdo, quer dizer, o problema não é nem no número exagerado, número grande demais de prisões decretadas e não executadas do Brasil. São números gigantescos. Eu fiquei assustado quando vi no CNJ a quantidade. O problema não é nem o número de crimes que não foram solucionados no Brasil. O problema está ali nas mãos do Estado, que é a prisão, que é o sistema penitenciário, né? Então, qualquer maneira de repensar a segurança pública no Brasil tem que começar exatamente com o tipo de prisão, com o tipo de tratamento do preso e com a possibilidade de progressões de pena e tal, que eu acho que depois de aprovado no Congresso, o veto vai cair da saidinha, né? É hora de votar o fim das progressões que apoiou aqui o delegado Palumbo. Isso vai acontecer. Delegado Palumbo, quer emendar, delegado, por favor? Bom, o Zé falou do criminoso que não recebe o tratamento adequado prescrito na Constituição Federal e nas leis extravagantes, na lei de execução penal. Mas o cidadão honesto de bem também não recebe. Nós não temos saneamento básico para todo mundo, não temos saúde para todo mundo, não temos delegado, para todo mundo. Desculpa te interromper, mas é humilhante a comparação.
Se você comparar a vida de um preso com 6 refeições diárias, visita íntima, e um pobre trabalhador que não tem direito a visita íntima porque não consegue parceira e não consegue esse tanto de refeição? Concordo com você, Zé Maria. Mas as pessoas de bem não estão tendo a Constituição cumprida. Não temos segurança, não temos saneamento básico, não temos saúde, não temos educação, não temos absolutamente nada. Aí o Conselho Nacional de Justiça resolve se preocupar com a vítima. Ou vocês têm... Com a vítima não, com o bandido, com o bandido. Ou vocês têm alguma dúvida que isso vai ser diferente? Eu não tenho nenhuma. Foi esse mesmo Conselho Nacional de Justiça que colocou essa porcaria de audiência de custódia através de uma resolução que depois virou lei. Foi esse mesmo Conselho Nacional de Justiça que quer acabar com a medida de segurança. Ou seja, aquele preso perigoso, estuprador, latrocida, aquele que mata e que tem algum problema mental, ele vai ser tratado no SUS normalmente. Você acha que ele vai ser tratado? Claro que não. Ele vai sair de lá e vai matar, vai estuprar, vai roubar. Enquanto eles ficam se preocupando com o criminoso, as vítimas, que são as verdadeiras vítimas, o cidadão do bem, que não tem absolutamente nada do Estado, ninguém se preocupa. Haja vista aí o ministro dos Direitos Humanos, preocupado em percorrer as cadeias para ver como é que está a situação dos presos. Por que ele não percorre as cadeias para descobrir quem são as vítimas desses criminosos, para perguntar se eles estão precisando de alguma coisa? Não! A gente tem que parar com essa política de ficar defendendo bandido o tempo todo. Segurança pública começa nas ruas, Zé Maria, com patrulhamento efetivo, com investigação efetiva, com leis pesadas. O bandido, ele tem medo de 2 coisas: de morrer num confronto com a polícia e de lei pesada. Agora, que lei pesada que é essa? Que é onde a gente vê uma mulher que mata os pais a pauladas recebendo benefício de saidinha para visitar o pai que ela mesma matou, que é a Suzana von Richthofen. Que país é esse? Mais uma vez eu repito, que justiça é essa? O Conselho Nacional de Justiça devia se preocupar com as vítimas e não com criminosos. Conselho Nacional de Justiça e o Ministério da Justiça recebendo sugestões para um plano que tem o objetivo de melhorar o sistema prisional. Cristiano Beraldo, qual seria a sua contribuição, a sua sugestão? Olha, a gente vê esse tipo de preocupação e manifestação já há muitos e muitos anos. A gente tem exemplos de presídios, como, por exemplo, o presídio de Pedrinhas, no Maranhão, que já foi palco de grandes barbáries, decapitações, rebeliões, já chacinas, etc. E o que mudou? O que mudou? Estado que foi governado pela esquerda brasileira, que manifesta recorrentemente a sua preocupação com os bandidos. O que fizeram ali, que estava ao alcance do governo local, para estabelecer uma nova dinâmica de encarceramento que respeitasse os direitos do preso, que ressocializasse o preso, etc. Não fizeram nada, porque não tem nada o que fazer que não tratar preso como preso. É assim que você consegue colocar a segurança pública do Brasil de volta no trilho. Só que há uma resistência incompreensível que vem de pessoas que rodam por aí de carro blindado e segurança onde quer que vão. Então, como é que você vai esperar que haja alguma conexão com a realidade cotidiana do brasileiro quando as pessoas que estão discutindo o tema passam longe desse dia a dia? Então, fica tudo muito difícil. Acaba sendo só um discurso, acaba sendo só algo para contar, para falar, porque de efetivo mesmo para resolver o problema, eu repito, é investir na construção de presídio, ampliar de forma muito vigorosa o número de celas para acomodar os presos, as pessoas que precisam ser presas no Brasil, é fortalecer a polícia, investimento a sério nas polícias, é a gente investir a sério na educação para poder colocar também uma linha de corte nessas gerações que estão se sucedendo, absorvendo a prática de crime como algo cotidiano e normal e aceitável. Nós precisamos quebrar a dinâmica que existe hoje no Brasil, Caniato, e esse tipo de iniciativa nos leva na direção oposta a isso.
Zé, vamos observar quais serão as sugestões que serão encaminhadas ao CNJ e também ao Ministério da Justiça, mas eu quero trazer uma notícia que é curiosa, mas tem a ver com justamente esse tema que a gente está tratando. Mas quando se fala em melhoria, tem governador que pensa no bem-estar dos presos. Por exemplo, o governador Mauro Mendes saiu em defesa do projeto que prevê a instalação de aparelhos de ar-condicionado nas celas dos detentos que trabalham e estudam nas unidades prisionais do Estado. Segundo ele, o objetivo é estimular os presos a trabalharem para terem condições melhores lá dentro. Eu vou abrir aspas para a fala do governador. Nós vamos estimular todos eles a trabalharem. Um preso custa R$4.000 dormindo o dia inteiro. É isso que vocês querem? Preso que trabalhar vai construir melhores condições para ele ficar lá dentro. Tem que trabalhar, pagar por isso e produzir lá dentro. Fecho aspas. Delegado Palumbo dando risada. Delegado, eu vejo que muitos defendem que todos os presos trabalhem. Agora, eu pude ler muitos comentários, críticas nas redes sociais para essa defesa do governador Mauro Mendes, que entende que é preciso instalar ar-condicionado para melhorar a produtividade dos detentos. Queria pedir sua análise. Não, tô dando risada porque é bizarro. Ele está preocupado com o ar-condicionado para o preso. Está parecendo uma juíza aqui que deu um cafezinho e colocou um casaquinho e pediu para baixar o ar-condicionado. Será que todas as pessoas de bem têm ar-condicionado? Não tem. Não consegue nem pagar a conta de energia. E não é só esse exemplo, não. Teve uma cadeia, que agora não me recordo o estado, onde mandaram fazer acupuntura no preso. Massagem relaxante. Quem é que tem direito a isso? Cidadão do bem. Você vai lá no SUS, você tem direito à acupuntura, uma massagem relaxante? Não, não tem. Aí eles colocam isso dentro da cadeia e acham isso normal. E o pior, teve uma penitenciária que quis dar aula de jiu-jitsu para os presos. Olha o absurdo, dar aula de jiu-jitsu. Para quê? Para quando ele sair de lá, ele saber estrangular a vítima com mata-leão, ou com armlock, com qualquer golpe de jiu-jitsu. Isso é absurdo. O governador tem que se preocupar com o bem-estar das pessoas de bem. O criminoso, se ele tem ar-condicionado ou não, isso é problema dele. A maioria da população não tem ar-condicionado. Por que ele está preocupado com o criminoso que não tem ar-condicionado? Vai passar calor. Será que nas delegacias do estado dele tem ar-condicionado em todas as delegacias? Será que nas escolas públicas do estado dele tem ar-condicionado? Será que nos hospitais, UPA, UBS, tem ar-condicionado para todo mundo? Não. Vamos nos preocupar com o preso. É por isso que eu dei risada. É bizarro o que acontece no Brasil. Só destacando, Mauro Mendes, governador do estado de Mato Grosso. Você, Zé Maria, o que é preciso considerar em relação a essa defesa do governador Mauro Mendes? Olha, em primeiro lugar, nas minhas conversas, eu não visito o presídio, não tenho um estudo aprofundado sobre isso, mas nas minhas conversas, eu converso muito com a famosa bancada da bala, alguns acham pejorativa, outros não, alguns ostentam até o bottom de bancada da bala, assumem o nome, e eu converso muito com o pessoal dessa área, né? Eu nem vou citar os nomes aqui, que eu poderia cometer injustiça de esquecer alguns. E o que eu escuto é de que 90% ou mais dos presos querem trabalhar, sim, querem trabalhar, porque é vantagem trabalhar. Primeiro porque saem daquele ambiente e tal, segundo porque tem a redução importante dos dias de pena, e terceiro porque ainda ganham dinheiro. O difícil é o Estado fornecer as condições para trabalho. Nem toda penitenciária tem essas condições para o preso trabalhar. No Brasil é proibido o trabalho forçado, que eu também acho um erro, já que o preso ele está sob a tutela do Estado e ele perde os seus direitos. Eu tenho a impressão que ao decretar uma sentença, uma prisão, o preso perde os seus direitos e o Estado tutela. Se o Estado mandar trabalhar, tem que trabalhar, mas a Constituição proíbe trabalhos forçados e é muito difícil tirar isso da Constituição, porque trata-se de uma área ali de direito individual, onde entendem os juristas que se trata de uma cláusula pétrea. Eu acho que deveria ter trabalho forçado, sim. O preso vai fazer uma estrada, mas não tem. Mas o trabalho espontâneo, se for oferecido, e eu até gostaria de perguntar ao delegado Palumbo se ele tem essa mesma impressão. Eu acho que se houver a possibilidade, 90% dos presos trabalhariam.
Não precisa de ar-condicionado. Delegado. Olha, Zé, conversando com os policiais penais, eles me dizem exatamente o contrário, que a maioria dos presos não querem fazer absolutamente nada. Querem ficar na cadeia vagabundando, é isso que eles querem, não querem absolutamente nada. Eles, na verdade, eles trabalham porque a cada 3 dias de trabalho você abate um da pena, é a remissão de pena. Isso. E aqui no Brasil é tão absurdo o que acontece que o próprio Alexandre Nardoni leu alguns livros e abateu 1000 dias na cadeia. Então, a gente não pode achar que isso é sério. O estado que eu me referia, que estava colocando acupuntura para os presos, foi em Pernambuco. Isso é uma coisa que não entra na minha cabeça e não entra na cabeça de qualquer pessoa do bem você dar acupuntura para um preso. Isso é uma cíntia, é uma vergonha, é um esculacho, é um escracho. Então, tem muita coisa errada. Eu sou favorável à sua tese. O preso deveria trabalhar forçadamente, não tem problema nenhum. Vá trabalhar em obra pública, não tem problema nenhum. O trabalho não mata ninguém, não. Aliás, o trabalho dignifica o homem. Mas, na verdade, eles não querem trabalhar, principalmente o traficante. Os policiais penais me noticiam que os traficantes não querem trabalhar de jeito nenhum. Aliás, eles querem fazer aquela vendia lá e ter pouca ação no crime. Tanto é verdade isso que muitos ladrão, o 5-7, que é o que assaltam, eles têm um certo preconceito com o traficante, que fala, não, mas isso aí não é crime, isso aí é para quem não quer fazer nada. Ou seja, Zé, eles não querem trabalhar, Zé, eles querem tirar 3 dias a menos, trabalhar 3 dias e tirar 1, e assim se livrar da pena o mais rápido possível. Você, Beraldo, o que achou da defesa do governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, defendendo o ar-condicionado nas celas ou nas prisões, nas cadeias do Estado, entendendo que isso pode melhorar a produtividade daqueles detentos que trabalham e estudam? Há controvérsias, né? Não, há controvérsias. E do que eu entendi da fala do governador, na verdade, a gente tem que separar o objetivo desse item exato do ar-condicionado. O objetivo é fazer o preso trabalhar diante de uma legislação que impede o trabalho forçado. E aí eu me junto aqui ao delegado, ao Zé Maria, porque o preso ele já causou um prejuízo à sociedade. Ele cometeu um crime e aí ele teve que ser preso pela polícia, ele teve que ser julgado pelo sistema judiciário, tudo isso a gente paga, e depois ele fica preso um período que também a sociedade está pagando, a sociedade que foi ofendida por ele. Ele precisa retribuir o dinheiro que ele está consumindo, porque o nosso dinheiro pago em impostos não é para sustentar vagabundo. O nosso dinheiro pago em impostos é para construir escola, para construir rodovia, é para impedir o que a gente está vendo no Rio Grande do Sul, essa infraestrutura incapaz de evitar ser completamente desfacelada diante das chuvas fortes, como a gente está vendo lá, as estradas desaparecendo, indo embora. Parece que aquilo ali foi feito de papel. Nunca vi uma coisa dessa. E, infelizmente, a gente não está no Japão, a gente está no Brasil. Se fosse no Japão, em 1 mês as estradas estariam ali em condição de receber tráfego novamente, mas a gente sabe que, estando no Brasil, daqui a 1 ano ainda vão estar fazendo licitação para poder reconstruir as estradas. Então, o nosso dinheiro de impostos é para isso. O nosso dinheiro de impostos não é para bancar vagabundo, nem para fazer show da Madonna. Só que no Brasil o capim come o boi. Isso é que está acontecendo. Então, o que o governador quer é colocar o preso para trabalhar. E usou essa questão do ar-condicionado como se fosse um estímulo para o preso, mas, governador, o que precisa é fazer pressão. O senhor e seus colegas que querem realmente encaminhar a solução do crime organizado para que se mude a legislação. Nós não podemos mais sustentar essa dinâmica que tanto ofende e pesa no lombo da sociedade. Então, eu acho que é muito mais o caso de ajustar o discurso para alcançar o objetivo do que simplesmente o governador Mauro Mendes, daquilo que conheço dele, governador do Mato Grosso, ele não é afeito a ficar passando mão na cabeça de bandido, do que eu conheço dele. Então, peço que o governador reveja a comunicação para que se faça pressão
na mudança de legislação. É isso que a gente precisa. Você entendeu que foi uma declaração do tipo, eles têm que trabalhar mesmo que eu tenha que instalar ar-condicionado para melhorar a condição deles, alguma coisa nesse sentido, né? E para estimular o trabalho, né? Pois é, quer fechar, Zé Maria? O delegado Palumbo lembrou desse episódio da acupuntura em uma detenção, uma prisão, uma penitenciária no estado de Pernambuco, e a nossa audiência também lembrou um episódio de aulas de artes marciais que eram ministradas para os detentos em uma penitenciária em Vila Velha, no estado do Espírito Santo. A gente pode elencar, vamos fazer uma lista, né, de coisas curiosas, estranhas, bizarras que ocorreram nas penitenciárias nos últimos meses ou anos. Você, Zé? Olha, eu não me esqueço do ex-deputado, infelizmente não está mais entre nós, Arnaldo Faria de Sá, com quem eu conversava muito, e de São Paulo, e um dia ele chega no plenário da Câmara com o menu semanal da penitenciária de São Paulo. Olha, é invejável. Aí ele começou a ler. É segunda-feira, café da manhã, pão com manteiga e brioche, e café e leite. Aí isso, café da manhã. Aí no meio da manhã, um novo lanche. E almoço, bife a rolê com não sei o que, sobremesa sei lá o que. No meio da tarde, outro lanche. Aí depois o jantar. Aí depois mais um lanche antes de dormir, né? E ele lendo o menu. E deve ser assim até hoje, porque isso é licitado, né? Então a empresa ganha, ela é obrigada a cumprir a licitação e cumprir aquele menu. Isso é segunda, terça tem outro, né? Com não sei o que empanado, e estrogonofe na quarta, e sexta-feira ninguém é de ferro, uma feijoadinha básica e assim por diante. E aí, assim, fica a grande questão. Não é vingança da sociedade ou da vítima que tenha que torturar os presos, mas é que há um exagero, porque o cidadão não tem, o cidadão não tem esse direito, né? Não tem essa possibilidade de se alimentar assim. Me refiro ao trabalhador dia a dia lá, não se alimenta com esse grande número de proteínas e de café da manhã, café no meio da tarde, assim por diante. É a realidade. E aí, assim, esse debate sobre os presos, eu não gosto de pender para o lado da vingança, não é porque existem exageros para com os presos e proteção aos presos. Eu bato na tecla de que a grande arrumação é separar os presos por crimes praticados e sobre periculosidade de cada preso. Nada porque é de tal facção ou tal facção, alguém tem que comandar o presídio. Quem comanda o presídio é o Estado, a força estatal. Não pode ser uma facção. Quer fechar, delegado? Não, Zé Maria está correto. O preso ele tem direito até a bananinha. Eu trabalhei em delegacias aqui de São Paulo que tinha preso. A gente, quando eu trabalhava no grupo de operações especiais, a gente entrava no antigo Dakar, que é a cadeia que tem aqui em Pinheiros, ainda tem até hoje, e a gente literalmente ajudava a pagar a boia. O que é pagar a boia? É quando você pega e dá a comida para o preso. É bananinha, é suquinho, é uma mistura boa, tem tudo para eles. E a população aqui, às vezes você vai numa escola, não tem a merenda escolar, que alguém desviou. Então a gente tem que parar com isso. Vai colocar ar-condicionado, o preço se sentir melhor para trabalhar. Tenha santa paciência. Isso aí como você mesmo disse, Caniato, é bizarro. Tá certo, a gente vai seguir monitorando, naturalmente, se o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, trouxer alguma informação adicional em relação a essa ideia, certamente traremos aqui na Jovem Pan News.